Olha eu montando mesinha aqui de novo para convidar você a aprender junto comigo a como produzir essa aula. Sejam bem-vindos ao Farolzinho Ateliê. Eu sou Eliane Pascoal e na aula de hoje eu vou te ensinar a como produzir esse lindo porta-guardanapo. Eu não sei se você se lembra, mas eu já te ensinei a como produzir aqui, ó, esse jogo americano redondo que fez maior sucesso aqui no canal. Se você ainda não aprendeu essa aula, eu vou estar linkando aqui para vocês no card essa aula para você aprender junto comigo. Mas se você é novo no canal, aproveita, já se inscreve, ativa notificações para você ficar por dentro de tudo que rola por aqui. E aí, estão curiosos? Então vai pouco material e eu tenho certeza que essa aula vai ser um sucesso no seu ateliê. Porque todo mundo gosta de colocar uma mesinha bem caprichosa e charmosa, né? Vem aprender então comigo. Para fazer esse passo a passo, nós vamos precisar de 2 tecidos. Eu vou estar utilizando um como tecido principal e o outro para o forro, medindo 26 por 26. É um quadrado medindo 26 por 26. E vou precisar também de uma entretela de algodão 1 centímetro menor, então a minha entretela tá medindo 24 por 24. Para fazer esse porta-guardanapos, eu tô fazendo a medida baseada nesse guardanapo aqui, ó. Esse guardanapo simples de papel, que ele mede 12,5 por 12,5. Tem quase 13 centímetros. E aí, se você tiver um guardanapo de tamanho diferente, você sempre vai fazer a medida o dobro do seu guardanapo. Então, esse daqui tem 13 centímetros, por isso eu cortei com 26 centímetros. Se eu estiver fazendo aí com um guardanapo maior, ó, um guardanapo maior, como esses daqui, coloridinho, esse daqui, ó, ele tem 17 centímetros. Então, eu cortaria o meu quadrado 34 por 34. Sempre o dobro do tamanho do seu guardanapo vai ser a medida para você poder produzir aí a sua cestinha. Aí aqui na minha cestinha, ó, eu fiz uma tirinha de tecido, pra quê? Pra quando o guardanapo tá aqui, não voar o seu guardanapo, enfim, se estiver numa área externa, vento, então eu decidi fazer uma tirinha pra não voar esse guardanapo. Pra fazer essa tirinha, eu tô utilizando um tecido da mesma estampa. Esse tecido aqui, ele tá medindo 7 centímetros por 17. E aí eu decidi fazer uma bossa, vou fazer um lacinho. Pro meio do meu laço eu preciso de um tecido medindo 4 por 8 centímetros. E para fazer o laço, um tecido medindo 8 por 22 centímetros. Todas essas medidas eu vou estar deixando para vocês também aqui no box de informações desse vídeo. Como vocês podem ver aqui, ó, nessa cestinha, eu coloquei aqui, ó, um mini guiperzinho para poder dar um detalhe, para deixar mais delicado. E agora aqui eu vou estar utilizando uma cianinha. Essa daqui é aquela cianinha de 2 centímetros. E aí vou estar utilizando esses botõezinhos decorados, que são de MDF. Porém, esse botão aqui, quando for lavar, tem que descosturar e costurar de novo. Então, caso você queira usar um botão comum, você pode também. Aqui eu utilizei ele, eu achei que ficou bem delicado. Porém, quando for lavar a sua peça, precisa retirar o botãozinho. É só isso que a gente vai utilizar para fazer esse passo a passo. Então, vamos lá começar a produzir a nossa peça. Então, eu vou começar aqui fazendo o meu lacinho. Eu tô com tecido xadrez para fazer um composê e eu vou costurar aqui todo o meu quadrado. Eu tô utilizando margem de costura de meio centímetro. Agora, para poder fazer aqui o quadrado do meu lacinho. Agora aqui eu vou pegar a minha tira de tecido, vou dobrar ao meio e vou fazer uma costura daqui, para um pouquinho no meio, deixo um espaço e costuro novamente, retrocesso no início e no final. Já costurei aqui essa parte do meu laço e aqui, ó, terminei a minha costura deixando a abertura. Fiz um pique desse lado e desse outro lado e agora eu trago aqui a minha costura com
o pique, vou passar uma costurinha desse lado e a mesma coisa desse outro lado. Vou abrir aqui, tá? A minha costura, costuro, fecho aqui e a mesma coisa do lado de cá. E aí a minha peça ficou assim, agora eu vou desvirar. Então, desvirei aqui a minha alça e agora eu vou desvirar também essa parte aqui que vai ser o meu lacinho. Depois que eu desvirar, eu vou passar, vou dobrar o meu laço ao meio, vincando aqui, e com a agulha eu vou fazer uma costura aqui, tá? Uma costura de pesponto, tá? Entre sai, esqueci o nome dessa costura, gente, costura à mão, e depois eu vou puxar para o meu lacinho ficar bem franzidinho. E o meu lacinho ficou pronto. Agora aqui, esse tecidinho menor, eu vou juntar aqui, ó, no sentido mais largo do meu tecido e vou passar uma costura aqui também fechando, retrocesso no início e no final. E agora aqui, gente, eu vou passar pra alisar bem aqui esse meu tecido, que vai ser o meio do meu laço. Agora aqui, o que eu vou fazer com esse tecido, ó? Eu vou pegar ele aqui, vou dar a volta pra poder ser o meio aqui do meu laço, tá? Vou cortar aqui um pedacinho, dobro. E agora aqui com pontinhos à mão, eu vou fazer o acabamento desse laço. Então, agora que tô aqui, já com o meu lacinho pronto, olha que graça que ele fica. Daria até pra fazer lacinho pra cabelo de menina, caso você goste também. E agora aqui com a minha tirinha, eu vou dobrar ela ao meio, marco aqui o meio da minha tirinha e vou posicionar o meu lacinho dessa forma. Você tem duas opções, você pode tanto prender ele com pontinhos à mão ou costurar à máquina. E eu vou fazer a minha costura à máquina. Costurinha presa, ficou dessa forma. Se você quiser, você pode aproveitar, colocar um botãozinho também aqui nessa parte de cima ou deixa somente assim o seu lacinho. Essa parte aqui do meu lacinho e da minha alça que vai segurar os guardanapos já está pronta, eu vou reservar. Agora aqui no meu tecido principal, do lado de dentro, do lado interno, eu já apliquei aqui a minha entretela de algodão. Ela serve para deixar o meu tecido bem estruturadinho e vai deixar o meu porta-guardanapo ainda mais bonito. Como vocês viram, ela fica 1 centímetro menor. E agora aqui pelo lado direito, eu vou aplicar a minha cianinha, tá? Vou começar a aplicar aqui por todo o cantinho com uma costurinha bem na beiradinha. Quando eu chego aqui no final, eu vou cortar aqui a minha cianinha, faço um retrocesso e continuo aplicando do outro lado. Ó, então já apliquei aqui a minha cianinha em toda a minha peça. Agora eu vou pegar aqui o forro, que tá com a mesma medida, vou alfinetar e aqui eu vou deixar uma abertura para depois eu desvirar. Pelo lado contrário, agora aqui da minha peça, eu vou fazer uma costura com margem de 0,75. Então, se você estiver costurando com a máquina doméstica, é só deixar a sua agulha no meio que vai dar certinho. Por quê? Ela vai pegar no meio da minha cianinha e vai ficar um acabamento bem bonito.
costurei aqui toda a minha peça. Ó, se vocês observarem, ela não chega no cantinho, tá? Da minha entretela. Agora eu vou retirar aqui os meus alfinetes. Não sei se vocês observarem, mas sempre que eu chego no cantinho, o que que eu faço? Eu venho com a máquina, costuro até o final, volto em retrocesso, volto aqui em retrocesso e continuo. Toda vez que eu faço cantinho, eu faço dessa forma. E aí, agora eu vou desvirar a minha peça e já vou pro ferro passar para deixar bem alisadinha. Desvirei a minha peça e passei, então ficou assim o acabamento. Aqui, ó, está a minha abertura. E agora, eu vou passar uma costurinha aqui, ó, em toda a beiradinha, rebatendo e já fazendo o fechamento aqui, ó, desse espaço que eu deixei para desvirar a minha peça. Agora aqui, gente, eu falei pra vocês que esse guardanapo media 13 por 13. Eu falei errado, tá? Ele mede 11 por 11 centímetros. Então, quando você for fazer a sua conta, você pega o tamanho do guardanapo, faz vezes 2 mais 4 centímetros. 11 vezes 11 vai dar 22 centímetros. A minha peça acabada, ela ficou com 24 centímetros. Por isso que eu cortei 26 por 26 e a entretela de algodão eu cortei 24 também. Então, caso você utilize um guardanapo como esse que mede 17, então você faz 17 vezes 17, vai dar 34, 34 mais 4 centímetros, 38. Tá ok? Pra quê? Pra quando a gente coloca aqui, não ficar muito justo, ele fica aqui com 1 centímetro de folga. Agora aqui com a minha peça pronta, ela ficou acabada, 24 por 24, e eu vou encontrar o centro aqui, ó. Então, eu pego aqui 12 centímetros da minha peça e vou com a minha caneta mágica riscar. Aí, agora que eu encontrei o meio da minha peça, eu vou riscar 6 centímetros para um lado. Ó, eu venho inteiro, tá? Até o final aqui. E 6 centímetros para o outro lado. A mesma coisa aqui ao contrário. A gente tá fazendo o fundo aqui da nossa cestinha. 6 centímetros aqui. E 6 centímetros desse lado de cá. Ó, agora aqui eu formei um quadradinho. E o que que eu vou fazer? Eu vou juntar aqui, ó. Eu venho por aqui, junto ponta com ponta desse meu quadrado. E agora eu faço uma costura aqui. Então, eu vou prender aqui, ó. Alinho aqui, tô observando. Deixa eu deixar de assim, que fica mais fácil, né? E a mesma coisa desse lado de cá. Alinho aqui, ponta com ponta. E aí, eu vou costurar, ó. Costuro aqui até o final e costuro aqui até o final. Depois, a gente inverte e faz a mesma coisa nas outras pontas. Então, costurei aqui essa parte e aí, ó, ele já forma aqui o fundinho da minha cestinha. E agora a gente vai fazer a mesma coisa ao contrário. Então, eu junto aqui, ponta com ponta, e eu vou costurar aqui, ó, desse outro lado. A mesma coisa do lado de cá. E agora eu vou costurar aqui esse lado. Agora aqui, eu costurei todos os meus 4 cantinhos e aí, ó, já formou aqui a minha cestinha. Agora eu fico com essa parte aqui, ó. Essa parte aqui eu vou fazer o seguinte, ó, eu abro ela assim, dessa forma aqui, ó. Então, ela tá aqui pontudinha, eu coloco ela assim pra dentro.
Ela vai ficar desse jeito aqui, ó, na lateral. Dentro fica assim, ó, fica toda embutida. E aí, eu deito aqui, ó, essa costurinha. E aí, vai ficar assim, a minha lateral. Todas as laterais, eu vou fazer isso. Já aprendi. E agora, o que que eu faço aqui, gente? Eu faço um retrocesso bem no cantinho. Vou fazer dessa parte e dessa parte, das duas aqui, ó, oposta. Essa e essa aqui, ó, por enquanto eu não vou fazer. Você pode fazer, se você preferir também, pontinhos à mão. Essa minha costurinha aqui, ó, eu faço bem em cima do detalhe da cianinha e por dentro fica assim. Aí eu vou fazer na oposta. Gente, então aqui, ó, a minha cestinha, ela tá toda costurada. Agora nós temos aqui a nossa tirinha. Fica por sua opção. Você pode costurar ela aqui na diagonal ou você pode costurar ela nesse sentido. Pra ficar como uma cestinha mesmo, eu vou costurar ela nesse sentido, bem na beiradinha aqui com a minha costura que eu já fiz anteriormente. Ó, então costurei aqui, como tem a marcação do meu meio, ficou facinho pra eu poder localizar. E agora eu vou costurar o outro lado. Tá prontinho, ó, a minha peça tá pronta, então essa ficou bem como uma cestinha mesmo, ó, super delicada. Essa eu costurei no meio e essa outra aqui, como vocês viram, ó, eu costurei na diagonal e fica aí ao seu critério a forma que você preferir costurar. Mais uma coisa que vocês vão perceber aqui, ó. Essa peça, ela ficou super estruturadinha, porque eu utilizei a entretela de algodão. Já nessa peça aqui, ó, ela não ficou tão estruturadinha, porque eu não usei entretela. Então, quando tem menos papel, ela fica uma peça mais molinha. Já essa peça aqui vai ser uma peça que vai dar um acabamento melhor aí pra você guardar os papéis, enfim, ela vai ficar, ó, sempre assim, ó, durinha. E aqui, ó, como meu lacinho já é pesadinho, o legal é que quando tiver pouco papel, vou colocar aqui, ó, como tem agora aqui, pouquinho papel, ó, ela já fica fazendo quase que um pezinho em cima do meu papel. E é isso, pessoal. Viram como é simples, fácil e rápido de fazer essa aula? Eu tenho certeza que é fazer e vender aí no seu ateliê. Aproveita, faz pra você e pra sua família também. Faz aquela mesinha com muito amor, com muito carinho, que eu tenho certeza que o momento das refeições vai se tornar uma celebração aí na sua casa. Se você gostou dessa aula, não esquece, deixe seu curtir, se inscreve no canal e ativa as notificações para você compartilhar esse vídeo, para você incentivar mais conteúdos como esse que eu faço com muito carinho para você. Fiquem com Deus, um super beijo e até a próxima aula. Tchau!